agora, acho que a dúvida vem, tá bom, mas como funciona esse produto? Como que eu gestiono ele? Quais são as alavancas que impactam ele? E a gente vai falar de duas coisas importantes. É um produto que ele trabalha via leilão e a gente trabalha com um conceito de ACOS, né? Para definir qual que é o valor investido dentro das suas vendas em publicidade. Então, o que é esse sistema de leilão e como que a gente trabalha, né? O sistema de leilão, ele vai definir onde cada item vai ser publicado. Então, para cada publicação e para cada busca, né, se gera um leilão entre os vários itens e as várias campanhas ativas para definir quem vai ser impresso em cada uma das posições. E os ganhadores do leilão vão imprimir nas posições mais de cima para baixo. Então, a gente vai ter esse ordenamento. Então, baseado no investimento que o vendedor está disposto a fazer em publicidade e a qualidade desse anúncio, né, dentro do Mercado Livre, e quando a gente fala de qualidade, está muito ligado com qual que é o preço desse produto, qual que é a condição comercial desse produto, qual que é a reputação desse vendedor, o tipo de entrega, né, qual que é a relação que esse vendedor tem com clientes dentro do Mercado Livre. Então, esses dois fatores, eles vão contar para que, no momento que uma busca exista dentro do e-commerce, a gente defina quais são os produtos que vão ser impressos em cada uma dessas posições exclusivas de Product Ads. E a gente tem, quando a gente fala de preço, né, de qual que é o custo que esse vendedor está disposto a pagar em publicidade, a gente trabalha com o ACOS objetivo. A tradução de ACOS é Advertiser Cost of Sales. Basicamente, ACOS vai falar para a gente quanto que nós estamos dispostos a investir em publicidade de acordo com a minha média de vendas. O que a gente quer dizer com isso? Se eu tenho um produto que eu coloco um ACOS de 10%, isso significa que a cada R$100 vendidos, eu estou disposto a pagar R$10 em publicidade. Então, quem vai definir qual que é esse ACOS objetivo, ou seja, qual que é o percentual que eu estou disposto a investir em publicidade, é o vendedor na hora de setar uma campanha, né? Então, sempre na ferramenta, quando você for criar uma campanha, ele vai te indicar qual ACOS você poderia colocar naquela campanha, de acordo com os itens, mas no fim do dia, você vai definir qual que é a estratégia que você quer para os seus itens, qual que é a estratégia que você objetiva, né? E a partir disso, você vai definir o seu ACOS objetivo. Vamos falar um pouco mais disso para frente, né? Sobre as estratégias, mas esse ponto é importante, né? De como a gente define e o que embasa, qual que é o custo que eu estou disposto a pagar, que vai contabilizar, eu vou fazer um recap de novo, com a qualidade do seu anúncio, para entrar aí na posição que eu vou imprimir. Então, a gente tem duas variáveis que são contabilizadas nesse momento do leilão, né? O CPC máximo, que é o custo por clique máximo que o vendedor está disposto a pagar naquele item, que ele é definido de acordo com o ACOS que foi definido lá atrás. Então, eu setei a campanha, eu defini o meu ACOS, ou seja, estou disposta a pagar 10% das minhas vendas em publicidade, e com base nisso, a gente faz o cálculo do CPC, do custo por clique que aquele vendedor vai pagar. Com isso, a gente tem também o Ad Score. O Ad Score é exatamente o que a gente está chamando de qualidade do anúncio, né? Que a gente falou lá na frente. A qualidade ela vai ser composta por qualidade de imagem do produto, as respostas que a gente dá para os compradores, facilidade que a gente tem de entregas e serviços no pós-venda, né? E preço e condições comerciais competitivas para esse nosso produto. A combinação disso vai dar esse score, que combinado com o CPC máximo disposto a pagar, vai me trazer um valor, né? Que a gente chama de Ad Rank. Esse valor vai entrar junto com vários outros valores de competidores dentro de um leilão, e o ganhador, e o item ganhador, né, daquela posição e daquela impressão, vai ser aquele item com maior Ad Rank. E aí, a partir disso, né, como a gente falou um pouco de quais são as duas alavancas que impactam na definição de qual vai ser o anúncio a ser impresso, a gente entra aqui na pergunta que normalmente surge, né? Como que a gente cria essas campanhas bem-sucedidas? Como que eu sei qual que é o percentual que eu preciso investir, Juliana? Que é a grande dúvida de todo mundo, né? Como que esse produto vai atender essas diferentes necessidades? Primeiro de tudo,
a gente fala do processo de adesão ao produto, né? De você, se hoje você não é um anunciante dentro do Mercado Livre, você passar a ser um anunciante dentro do Mercado Livre. E o processo é super simples. Dentro da central, né, da sua conta dentro do Mercado Livre, você vai em vendas e vai ter um ícone de publicidade. Clicando lá, a gente vai ter essa landing page que a gente vê aqui do lado, que é onde a gente coloca começar agora, né? E a partir disso, você pode entrar o que a gente chama de landing page aí de publicidade e começar a criar suas campanhas, né? E começar a investir. Um ponto super legal não precisa fazer criativos nenhum, a gente não precisa imagens novas, a gente cria publicidade de Product Ads diretamente com o item publicado dentro do Mercado Livre. Tá? Então, a gente vai usar as mesmas fotos, a mesma publicação, a gente vai colocar aqui agora, é uma publicidade dentro dele. Uma vez que você entrou e que você clicou e já tá dentro, né, do Mercado Ads, né, dentro da parte de publicidade do Mercado Livre, um ponto que a gente fala que é super importante é definir a estratégia de investimento por campanha, né, na hora de criar suas campanhas. Então, você vai poder criar uma campanha e, a partir disso, você vai definir essa estratégia. A gente trabalha com 3 tipos de estratégia de maneira geral. A estratégia de rentabilidade, de crescimento e de visibilidade. Eu vou explicar cada uma delas. Rentabilidade é quando a gente quer melhorar o retorno do investimento desse meu item. A gente recomenda esse tipo de estratégia com itens que são muito vendidos. Então, são itens que já são vendidos, já são populares. Eu quero trazer ele para melhores posições e quero gerar e incrementar vendas. A estratégia que mais se adequa nessa situação são estratégias de rentabilidade, que a gente trabalha com ACOS, como a gente falou, mais baixos, né? Já são produtos que estão bem impulsionados e a gente quer dar um pump neles efetivamente. A gente tem estratégia também de crescimento, né? Que é essa estratégia que ela vai aumentar a exposição desses produtos e vai trazer uma maior visibilidade, né? E um crescimento deles dentro do e-commerce. A gente está falando aqui de produtos que hoje ainda tem uma rotação média, mas que eu quero crescer essa rotatividade dentro do Mercado Livre. E aí eu defino um ACOS alinhado com essa estratégia de crescimento, que são ACOS medianos, né? Não são baixos igual produtos de rentabilidade, não são altos igual visibilidade, que vão possibilitar que esse produto que hoje tem impressões em posições mais abaixo consigam ter uma estratégia de crescimento e consigam cada vez mais elevar a sua visibilidade aqui dentro, a sua impressão, e vai gerar todo esse crescimento. E a gente fala também da estratégia de visibilidade, que é efetivamente quando a gente quer trazer melhores posições, a gente quer ser super agressivo, quando a gente está lançando, né, produtos novos, quando a gente tem categorias que elas são muito competitivas, eu quero entrar nas melhores posições. Nesse momento, a gente é mais agressivo no investimento, a gente coloca ACOS mais alto, né? E a gente tem essas campanhas e essas estratégias desse período para trazer e alavancar mais a visibilidade efetivamente desse item dentro do Mercado Livre nas posições de busca. Então, 3 passos simples que a gente fala para contratar Product Ads. O primeiro é, depois de entrar na landing, né, que a gente falou de contratar, e aí efetivamente poder criar a campanha, a gente vai, selecionar a estratégia comercial dessa campanha. Rentabilidade, crescimento ou visibilidade. E aqui a gente traz sugestões de ACOS. Então, rentabilidade são ACOS mais baixos, de 5% a 15% sugeridos. Crescimento são ACOS medianos, de 15% a 30%, né? De investimento de publicidade no total de vendas. E visibilidade, a gente está falando de ACOS mais altos. Depois disso, a gente vai escolher o orçamento diário, que é quanto você está disposto a gastar naquela campanha. E esse orçamento diário, ele vai ser consumido ao longo do dia e não vai passar por isso. Então, a gente vai definir quanto você quer gastar. Nesse caso de exemplo, a gente define R$300 por dia. É o máximo que eu quero consumir nessa campanha, nesse dia, né? E depois, a gente vai definir esse custo máximo que você está disposto a pagar também, que é esse ACOS objetivo, que ele vai estar super alinhado com a estratégia de campanha que você selecionou inicialmente. Então, a partir disso, a gente vê aqui nesse exemplo que você colocou um ACOS objetivo de 20 e você tinha decidido uma estratégia de crescimento, né? E o próprio produto já te indica aí qual que é, por estratégia, qual é o range aí de ACOS que você pode selecionar.
E dando seguimento, depois que as campanhas estão ativas, que eu já criei, quais são as métricas que a gente consegue ter visualização dentro de mercado ads, né? Dentro de publicidade. A gente trabalha com algumas métricas que elas vão estar disponíveis via relatório para vocês, tá? A primeira métrica que a gente fala é o ACoS, a gente falou um pouco dela. A gente tem 2 tipos de vendas, né? Que são as vendas diretas e as vendas assistidas. As vendas diretas, elas são sempre referentes aos cliques. Então, uma vez que você gera um clique num item que tem publicidade e faz a compra, a gente chama isso de vendas diretas. Vendas assistidas numa posição de publicidade, né? Um clique gerado de uma publicidade, o comprador, ele vai comprar um item ainda seu, né? Do vendedor, mas de outra publicação. Isso é o que a gente chama de vendas assistidas. Ainda é referente àquela publicidade, mas não é o item publicitado em si, né? A quantidade de impressões que você vai ter, então, cada busca, quantas vezes você se imprime, a quantidade de cliques que você vai gerar, né? Então, uma vez que você se imprimiu numa busca, quantos cliques eles acontecem, e 2 indicadores que a gente tem aqui, né, que é o CTR, que é a quantidade de cliques gerados pelas impressões, e o CPC, qual que é o custo por clique que você está gerando. Tudo isso você consegue descarregar em nível de reporte para ter acesso aí das suas campanhas e dos seus itens vendidos. O que a gente traz também dentro do produto, né, dentro de Product Ads, são métricas de competitividade, né, que ela vai te mostrar como que está a sua competitividade, como que está seu posicionamento diante os seus competidores, né, ou seja, sobre todas as buscas que você poderia se imprimir, quantas efetivamente você se imprimiu e quantas você não se imprimiu. E quando você não imprime, qual que é a causa disso? Você perdeu a impressão por causa de orçamento, ou seja, você não tinha orçamento diário suficiente, né, para imprimir, ou se você perdeu aquela impressão, né, você perdeu no AdRank por um tema de classificação. A qualidade do seu anúncio, né, e o seu Ad Score foram baixas. Então, a gente tem essa visibilidade. E aqui, nesse caso, a gente mostra um exemplo, 60% das impressões ganhas, 40% perdidas, 30% foram por orçamento e 10% foram por classificação. E um pouco do que a gente tem aí de árvore de decisão, né? As impressões, elas são ganhas, a gente quer sempre melhorar, impulsionar. Eu quero que cada vez mais eu ganhe todas as impressões, né, que eu tenho possibilidade de ganhar e que mexam com o tipo de produto e meu tipo de campanha. Quando eu tenho impressões perdidas por orçamento, são as impressões que eu deixei de ganhar porque eu não tinha dinheiro e não tinha orçamento diário disponível para participar daquele leilão, né? Daquele potencial leilão. E o que a gente sugere quando isso acontece é que você aumente o seu orçamento diário, né? Para que você possa efetivamente estar em todas as buscas e se imprimir em todas as buscas. E orçamento não seja um problema. Se você tem impressões perdidas por classificação, ou seja, o seu AdRank o seu AdRank ele não está sendo competitivo, a gente sugere, né? Você aumentar seu ACoS, então você vai compensar de certa maneira o seu ranking, né? O seu Ad Score com o custo que você está disposto a pagar naquele leilão. E também sempre pensar como é que estão seus anúncios naquela campanha. Quais são os anúncios que eu estou integrando e que eu estou agregando na minha campanha? Se são bons anúncios, são itens que efetivamente vendem. Talvez itens que não estão vendendo e que estão sendo consumidos ali, eu preciso pausar. E tudo isso que a gente chama de otimização de campanhas, tá? Então, é um pouco da visão que a gente hoje tem de como a gente trabalha, né? E consegue através da visualização dos resultados e dessas métricas de competitividade, se posicionar cada vez melhor e estar mais competitivo frente os demais vendedores com os itens similares.